Olá, olá, sejam bem-vindos em mais um episódio do Pode Aplicar da Cell Agro. Com a gente hoje o privilégio em dizer para vocês que nós temos a presença de Eloy Elias do Prado, diretor de desenvolvimento da empresa. E olha, a gente está com esse papo na manga, guardadinho e tão aguardado. Então tenho certeza que vai ser um conteúdo belíssimo para a gente compartilhar e dizer que é uma satisfação poder trocar ideia e ser a pessoa que vai levar tudo isso para esse público que tem nos acompanhado aqui pelo Pode Aplicar. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com você. É um prazer a gente poder conversar um pouco e falar um pouco da Cell, falar um pouco da vida, falar um pouco da agricultura e vamos em frente. É isso aí. Bom, o Eloy tem um currículo que é muito especial. 10 anos de Embrapa Soja, 7 anos de Poland Química e 17 de Cell Agro. É engenheiro agrônomo, tem mestrado em genética e melhoramento de plantas e é doutor em genética. Uma bela experiência, você é referência no setor. Mas a minha pergunta para a gente iniciar é como você startou a tua participação no agronegócio? Como foi isso? Olha, o primeiro passo foi o seguinte, né? Eu nasci na cidade de São Paulo, eu sou paulistano, né? Capital. E a primeira coisa é que eu percebi bem cedo que eu não tinha nada a ver com grandes metrópoles, né? Olha aí. E eu queria ter uma vida no campo, essa que é a verdade. Então, aquilo que se encaixava e que tinha mais a ver comigo era a engenharia agronômica, ciências da terra, ciências biológicas. Então isso me chamou a atenção muito cedo. E eu participei uma vez de uma palestra dos veteranos da FCAVJ, né? Que era a Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal. E eles apresentaram para nós o que era a universidade, como ela funcionava, o que ela tinha a oferecer. E quando eu ouvi essa palestra, eu falei assim, é aí que eu vou estudar, né? Na Unesp de Jaboticabal. E aí eu direcionei todo o meu esforço para isso. Prestei vestibular, passei no vestibular, eu faço parte de uma turma que tinha 90 alunos. Eu me formei em 89, né? Eu sou a primeira turma de agronomia que cursou 5 anos. Olha aí. Né? E para mim, assim, eu sempre fiz tudo com o maior prazer, porque era aquilo que eu queria fazer. E você não tinha, então, essa herança de família no agro? Não tinha essa herança do agro. Eu acho que a herança mais próxima que eu tinha era do meu avô. Meu avô é Bianchini e é italiano, e ele veio para o Brasil para trabalhar na lavoura de café. Então ele se instalou ali naquela região de Araraquara, Matão. Essa era a maior proximidade que eu tinha, né? Mas nunca pensei em ser proprietário, latifundiário, nada disso. Não era essa a visão, né? Era a visão de quem trabalhava na lavoura que meu avô tinha. E naquela época a situação do homem do campo ainda era bastante difícil, né? E aí me surge aqui uma curiosidade, porque você saiu da faculdade e já startou também nos trabalhos de pesquisa. Na verdade, a universidade, quando você entra na universidade e você quer trabalhar e desenvolver alguma coisa, ela te dá essa oportunidade. E as coisas foram acontecendo e foram me levando, né? Quando eu entrei, eu estava cursando já o 2º ano de agronomia. Houve um concurso para monitor da disciplina de genética. Na época, a genética era uma coisa assim estranha, difícil.
complicada. E eu falei, mas quer saber? Estão pagando o monitor, tem um dinheiro, vai me ajudar, eu vou. Eu fui nessa entrevista e acabei passando nessa entrevista. Então, eu fui ser monitor da disciplina de genética. Na época, o meu professor, ele era doutor em genética pela Universidade de Piracicaba, pela USP. Pela Exalc. Pela Exalc. E o nome dele era Juan Yalosuna. E ele tinha um laboratório fantástico. Os melhores computadores eram do meu professor, a biblioteca dele era perfeita e ele era uma pessoa que dava o acesso para os alunos. Ele tinha vários orientados e eu era um desses orientados. E eu usufruí muito bem dessa biblioteca pessoal dele e dos equipamentos que ele tinha. Ele tinha um laboratório, por exemplo, onde ele trabalhava com milho, triticale, espécies nativas de milho, resistência de plantas a insetos, e eu comecei a participar do levantamento de dados e das análises desse dado, né? Então, já muito cedo eu comecei a trabalhar na área de pesquisa e a gostar disso, né? Os técnicos que trabalhavam para ele eram excelentes, eu tive essa oportunidade, né? Eu fui muito privilegiado nesse sentido. E aquilo começou a fazer parte da minha vida já no segundo ano de agronomia. Então, para depois evoluir para um mestrado e para um doutorado, foi tudo automático, né? Logo em seguida, eu terminei a graduação. Quando eu terminei a graduação, o meu desejo era para ir para o mercado de trabalho. O desejo do meu orientador é que eu fosse para pesquisa, né? Eram anos muito diferentes do que nós vivemos hoje. Com certeza. A oferta de trabalho era muito diferente. O estado do Mato Grosso naquela época estava começando a se desenvolver. As variedades de soja nem existiam ainda para a área de cerrado. A gente falava de variedades que produziam aí 25 sacos, 29 sacos. Nossa, que diferença. E nessa época eu estava dentro da universidade, né? O pessoal da fertilidade do solo estava desenvolvendo tecnologias para tornar o solo do cerrado viável. Então quem trabalhava nisso era o pessoal da Embrapa e era o pessoal do Instituto Agronômico de Campinas, que tinha esse desafio. Então todas essas coisas estavam acontecendo. A gente ouvia na sala de aula o quê? Olha, o cerrado vai se tornar a grande área produtora do país. Todo mundo está indo para lá. E eu estava dentro da universidade estudando. Que máximo. Porque você viveu exatamente dentro ali de onde tudo estava acontecendo no momento da transição. Exatamente. Uma grande oportunidade mesmo. Eu consegui ver isso, né? E depois, quando eu terminei o mestrado e fui fazer o doutorado, o pessoal estava começando a falar de mapeamento de DNA, sequência de DNA, genes marcadores para produção, marcadores genéticos para resistência de plantas a insetos, marcadores genéticos para resistência de plantas à seca, né? Marcadores genéticos para resistência ao alumínio que tinha nos solos, né? Então, eu vivenciei isso, né? Quando eu terminei o doutorado, que eu fui para a Embrapa, para onde que me mandaram? Me mandaram para a área de fronteira agrícola. Né? Os desafios começaram. Exatamente. Eu fui trabalhar, por exemplo, na região de Vilhena, Rondônia, né? Naquela época, a Fundação Mato Grosso estava no auge no Mato Grosso. Nós fizemos uma parceria com a Fundação Mato Grosso e começamos a desenvolver cultivares para áreas de fronteira. Quem que era a área de fronteiras? Sapezal, Campo Novo dos Parecis, a hidrovia Rio Madeira, Rondônia, por exemplo, o único lugar que se plantava soja era a região sul. Vilhena ali? De Rondônia. Só que quando eu cheguei em 1994, em Vilhena, os produtores de Vilhena estavam quebrados, o pessoal tinha abandonado
a lavoura de soja, porque era inviável plantar naquela região, né? Por que que era inviável? Porque não tinha armazéns para armazenar, as rodovias para escoar a produção eram péssimas, né? E assim, a partir daí, né, é que começou a se criar um movimento para se plantar soja em Rondônia, né? Hoje Rondônia já é uma realidade para a soja, né? E só em 2000 é que foi instaurado lá a Ermasa Navegações, que leva a soja do norte do Mato Grosso, ali de Sapezal, para o Rio Madeira, do Rio Madeira Itacoatiara, Itacoatiara Europa. Então eu participei dessas coisas. O que é muito especial, né? Eu acho que você tem aí na sua genética esse posicionamento transformador junto com a ciência, com a tecnologia. Você acredita que a ciência e a tecnologia fizeram e são cumpridores de um papel fantástico na inovação e na evolução da agricultura? Sim. Eu costumo dizer, quando eu vou falar com pessoas que estão entrando na agricultura, alunos de agronomia e tudo, que nós estamos vivendo um momento fantástico da agricultura, né? Vamos deixar de lado a questão política e a questão econômica nesse momento. Vamos falar de tecnologia, né? Quando eu comecei a trabalhar com soja, nós tínhamos uma variedade que chamava variedade DOCO. Foi uma das primeiras variedades desenvolvidas para a área do Cerrado pela Embrapa. A DOCO, ela não era resistente ao cancro da haste. Logo em seguida surgiu essa doença, ela foi extensamente plantada no Cerrado, surgiu o cancro da haste, dizimou a variedade de soja e a Embrapa já tinha uma variedade resistente, né? Então, nesse momento, a tecnologia, a ciência foi de suma importância para que o Brasil continuasse plantando soja no Cerrado. Você acredita que o Brasil está preparado com as pesquisas e os trabalhos científicos para enfrentar as adversidades? Porque a pesquisa normalmente anda à frente. O que nós tivemos uma mudança radical é que eu estou falando, por exemplo, num momento onde o governo ou a pesquisa governamental era muito atuante, né? Por exemplo, eu estou falando do início ali, que era a variedade DOCO. Isso evoluiu para outras centenas de variedades de soja no Brasil inteiro. Sim. Então, nesse momento onde a Embrapa, onde o governo atuava, nós tínhamos ganhos de produtividade anuais de 4% ao ano. Quer dizer, todo ano aumentava. Todo ano surgia um problema e isso era resolvido através da pesquisa. Muito bem. Houve uma retirada desses esforços governamentais e onde as empresas da iniciativa privada começaram a atuar, né? Por exemplo, a Embrapa, em determinado momento, ela teve 60% do mercado de semente de soja. Hoje ela não tem mais. Hoje são as multinacionais e a iniciativa privada. O que aconteceu? Nós saímos de 50 sacos e hoje é comum a gente falar de variedades com 70, 80 sacos a nível de produtor. Isso era um sonho. A régua subiu muito. Exatamente, a régua subiu muito. Agora, ocorreram eventos que contribuíram para isso. Por exemplo, ferrugem asiática da soja não existia no Brasil. Ela surgiu a partir de 2001, 2000, né? Fungicida para doenças de final de ciclo em soja não existia. Nós passamos a usar fungicidas na lavoura toda para combater as doenças, a ferrugem asiática, e, consequentemente, passamos a combater as doenças de final de ciclo. Uma vez que você usa fungicida e você controla essas doenças, automaticamente a produtividade aumentou. Então, houve progressos do ponto de vista de práticas agrícolas e houve progresso do ponto de vista genético também.
porque as variedades começaram a expressar o seu potencial genético. Agora, a agricultura é um processo dinâmico. Então, todo dia nós temos novos desafios. São questões ambientais, são questões de preservação do ambiente, modificações que ocorrem, novas doenças que surgem, muitas vezes doenças que são causadas pelo próprio processo de melhoramento genético, porque você melhora algumas coisas e piora outras. Então começam a aparecer doenças fisiológicas que ninguém sabe o que é murchamento de folhas, tombamento, infertilidade. Essas coisas acontecem. E volta e meia a gente vê na internet alguém perguntando, escuta, alguém sabe o que é isso? Alguém sabe o que é aquilo? Né? E isso não é só para soja, isso é para soja, para milho, para algodão, para tudo que sofre um processo de melhoramento. Agora, voltando à sua pergunta, o Brasil está preparado para isso? Eu acredito que sim, porque nós temos pessoas extremamente capacitadas, nós temos uma base que já foi feita, então a gente tem que lembrar de grandes nomes que existiram na agricultura brasileira e que muitas vezes não são lembrados, como o Dr. Romeu Kiel, que é uma referência em melhoramento e em genética da soja, como o Dr. Tadashi, que já é falecido, que trabalhou também para a Embrapa, que foi um grande fitopatologista, que deu uma contribuição para a cultura da soja extraordinária, né? O próprio Dario Hiromoto, que foi presidente da Fundação Mato Grosso, que faleceu muito cedo e que também deu uma contribuição fantástica. Então, essa geração que vem vindo, ela tem uma grande base. Ela tem uma base e ela tem uma grande responsabilidade de ser melhor do que as pessoas que antecederam eles. Sim, né? Sim. Então, eu acredito que o Brasil está preparado, né? Porque nós temos variações e nós temos uma base, mas também nós temos desafios que outros não têm. A gente gosta de imaginar que as pesquisas, os trabalhos científicos estejam de olho no futuro, justamente já prevendo alguns possíveis problemas dentro da agricultura, de forma específica falando. Talvez uma parceria entre governo e empresas privadas seja um bom caminho para melhores resultados. Você mencionou aí sobre os trabalhos da Embrapa, sobre multinacionais. Você acredita que existe esse viés positivo? Existe esse viés positivo, mas os interesses são completamente diferentes. E para você conciliar esses interesses, muitas vezes você sofre um desgaste tão grande porque são completamente diferentes os objetivos, né? A pesquisa governamental ela pode se dar o luxo de não ter um resultado imediato. E ter uma neutralidade quanto às substâncias. Exatamente, ter uma neutralidade. Já a iniciativa privada ela precisa de resultados para ontem, né? Porque ela precisa pagar as contas, né? Então, é muito difícil você conciliar. É possível? É possível. Nos Estados Unidos isso acontece, em outros países isso acontece, mas cada um tem que se manter no seu quadrado. Hoje eu vejo isso. Okay. Tá? Esse pessoal que se mantém na linha entre as duas interfaces, o desgaste pessoal é muito grande. Então, a neutralidade é positiva. É positiva. Agora, em alguns momentos, eu acredito que as duas forças se unindo, como já ocorreu no passado, pode dar resultados fantásticos. Mas a gente tem que lembrar que são objetivos distintos. Com a sua expertise, são mais de 30 anos? Eu me formei em 94, né? 94 não, terminei o doutorado em 97, me formei em 89. Um pouquinho mais, né? De 30 anos. Com essa trajetória toda,
Eloy, você, nessa sequência de papo, você acredita que existe algum conceito tecnológico que possa estar sendo subestimado, mas que tem grande potencial? Olha, eu acho que nesse momento, a gente está vivendo um momento da informação, né? A internet, por exemplo, é uma fonte inesgotável de conhecimento, então você tem acesso muito fácil a conhecimento. Nós temos aí agora o advento da inteligência artificial, que se qualquer um que parar um pouquinho e usar ela como uma ferramenta, tem assim um campo vasto para explorar o conhecimento humano, né? Eu não diria que tudo está sendo explorado, mas muita coisa já está em andamento, né? Hoje, para você falar assim, olha, eu quero procurar um segmento que esse aqui vai ser a pepita de ouro, esse aqui vai ser o toque de Midas, é muito difícil. Né? Você vai ter que pesquisar muito. Bom, a gente vem vindo cada vez mais sustentável e isso é uma coisa fantástica que a gente pode dizer com muito orgulho, né? E, naturalmente, em 2025, inovação vai caminhar de mãos dadas com a sustentabilidade. Os bioinsumos são produtos que vão estar cada vez mais presentes no mercado? Eu acredito que sim. Eu acredito que essa é uma realidade. E usar, inclusive, os micro-organismos benéficos. Já tem pessoas trabalhando com isso, né, de tornar uma agricultura mais natural, né? Mas ela sempre vai ter que estar associada à tecnologia, né? Você não vai poder usar pura e simplesmente os bioinsumos, né? Mesmo porque a quantidade que você necessitaria é simplesmente gigantesca. Existem cálculos para isso. Agora, você aproveitar tudo que está à tua mão é uma realidade, né? Isso vai ter que ser utilizado, né? A gente não pode abrir mão disso. Agora, por exemplo, os micro-organismos benéficos, os inimigos naturais, isso vai ser uma constante, né? Isso é uma realidade que nós estamos vivendo e que não dá para abrir mão disso, né? Buscar cada vez substâncias mais amigáveis, mais direcionadas àquilo que você quer combater e menos genéricas. Isso já está em andamento e já está sendo utilizado, inclusive. Com maior foco. Com maior foco, né? Sendo um controle mais direcionado. Muito bom. Agora, uma coisa interessante que muitas vezes eu verifico e a gente observa é que todo mundo fala muito em inovação. Inovação, inovação, inovação. Mas a gente tem que estudar bem o que é que estão chamando de inovação. Porque algumas práticas é de 1930. Em 1930 já existia pesquisadores falando e escrevendo trabalhos a respeito de práticas que deveriam estar sendo adotadas hoje. Ali era inovação. Então, ali em 1930 era uma inovação e muitas vezes são práticas que as pessoas que não estão sendo adotadas e que deveriam estar sendo adotadas. Talvez por isso inovação? Exatamente. Então, assim, eu sou muito reticente quando falam de inovação, porque eu quero saber realmente se é uma inovação. Ou né? é apenas uma adequação ao que já foi desenvolvido. Exatamente. Então, a mídia facilita isso e ela impulsiona isso, inovação, inovação, inovação. Mas será que realmente é inovação? Porque o mercado tem hoje uma avalanche de produtos, exatamente, de empresas, ou seja, de materiais diversos, muitas vezes com as mesmas propostas. Exatamente. E a outra questão é a seguinte, né? Você tem que fazer o básico e as coisas que que são essenciais, elas têm que serem bem feitas. E você agregar esse cabide às inovações, coisas que vão facilitar o seu dia a dia, mas o básico não dá para deixar de ser feito. Onde estariam as inovações nesse momento, então, para o Eloy? Olha, eu acredito que na área química estão ocorrendo
a utilização de muitas inovações, né? Produtos que antes não eram utilizados na agricultura e que são especialidades, né? E que o agricultor hoje estão adotando. Por exemplo, aquilo que se chamava de perfumaria, hoje, na verdade, é um ajuste fino. Então, são ajustes que o agricultor pode usar e que vai beneficiar o seu dia a dia, vai facilitar uma aplicação de agroquímicos, vai evitar de contaminar uma lavoura do vizinho. Então, são especialidades. Na área química, produtos que já existiam estão sendo usados, né? Na área genética, eu acredito que a área genética vai trazer grandes conquistas. Muito bom. Né? Coisas que ainda não chegaram para o grande público. Né? Eu acredito que vai ser uma grande inovação. E no entendimento da fisiologia vegetal, de como você utilizar o potencial máximo que uma planta pode oferecer. Muito bom. Né? Muito e o que você precisa fazer para que ela expresse esse potencial máximo. Esse melhoramento genético, por si só, já vai trazer resultados expressivos. Sim. E o interessante é o seguinte, né? É fazer com que o agricultor ele tenha acesso a essas tecnologias sem se desgastar para isso. Ou seja, chegar para ele embutido em máquinas, em variedades, em produtos químicos, em preço, em especialidades. As tecnologias, a partir do momento que elas são mais difundidas e mais adotadas, o preço cai, né? Porque ela começa a ter um volume, uso, né? um uso. Então, aquilo que era uma especialidade, que era uma coisa rara, começa a ser comum. Então, o preço normalmente se torna acessível, né? Isso é muito bom. Falando em mercado, naturalmente isso é positivo. Exatamente. Agora, falando de novidades e de inovações, você também, dentro da CEL, está de olho em novos produtos. Sim. Neste sentido, a gente já tem um leque aí, se eu não me engano, são 11 produtos? 11 produtos. 11 produtos. E tem coisas novas chegando por aí? Tem coisas novas chegando, coisas que, na verdade, basta implementar. Okay. Né? Nós estamos trabalhando, por exemplo, não são... em alguns produtos químicos, vou dar um exemplo. Por exemplo, nós temos pragas de solo, né? Nós temos alguns elementos que nós queremos que penetre mais profundo no solo, na parte radicular da planta. Então, nós temos hoje produtos químicos que conseguem carrear esses elementos dentro do solo e fazer com que o tratamento chegue aonde precisa chegar. Nós temos pragas, por exemplo, que elas se aprofundam 4 metros no solo, né? E isso atinge não só a área agrícola, mas a área animal também, né? Em regiões, por exemplo, granjas de frango, né? Nós temos lá um besorrinho que ele fica na cama de frango, sai o frango, o produtor vai lá, tira todos esses resíduos, mas o inseto fica lá no solo. E é um inseto difícil controlar. Então, provavelmente esse nosso produto vai conseguir alcançar esse inseto lá onde ele se aloja. Outro produto que nós estamos desenvolvendo são produtos que consigam fazer, por exemplo, uma aplicação de fungicidas ficar mais tempo protegendo a planta. E isso não é uma questão de princípio ativo, é uma questão de formulação. Então, nós estamos trabalhando nisso também. Né? A questão de nanopartículas, né? Nanopartículas de cobre, nanopartículas de prata, que são que oferecem um obstáculo à penetração de fungos, por exemplo, de bactérias, né? Porque esses elementos têm uma propriedade germicida. Então são coisas que estão em estudo e que, se você conseguir fazer uma aplicação de fungicida durar na sua lavoura mais 10 dias,
já é um grande avanço. Muito. Já é um grande avanço. Resistente à luz ultravioleta, resistente ao calor e que ela esteja protegendo a planta. Então, isso é uma inovação. Acho que as nanopartículas, né, os produtos que trazem na sua composição, as nanopartículas são tendência no mercado dos dermocosméticos, Sim. na agricultura, Sim. Cada vez mais? Eu acredito que sim. Mas, não, voltando, também não é uma tecnologia inovadora, né? Okay. Já é uma coisa que já existe. Simplesmente nós vamos usar essa tecnologia onde ela não era usada. Ok. Né? E aí o pessoal diz inovação. Enfim, mas é importante que elas vão fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia e trazer benefícios. A gente tem diferentes solos no Brasil e a Cell Agro atua em todo o Brasil e América Latina também. Como administrar essas questões, Eloy? Porque assim, aqui na região do Mato Grosso mesmo, nós temos um clima tropical. Olha, como administrar isso, né? Eu lembro de um professor que dizia o seguinte: cada coisa é uma coisa, né? Assim, não é tudo igual. Você tem que ver quais são as diferenças, né? A Cell Agro, ela trabalha com tecnologia de aplicação. Quais são os fatores que interferem na tecnologia de aplicação e para que você execute uma boa aplicação agrícola? Eu vou dar um exemplo bem simples, que é óbvio. Por exemplo, qual é o principal veículo de uma aplicação agrícola? É a água. Certo. Né? A água, a partir da água, se você caracterizar a água que você está usando, ver os fatores positivos e os fatores limitantes da água que você está usando, isso já é um grande avanço. Você saber se você tem cálcio, magnésio, ferro, e se esses elementos vão interferir na eficiência do seu agroquímico, já é um passo extraordinário, né? Por quê? Mesmo no estado do Mato Grosso, onde nós temos uma predominância de cerrados, nós temos regiões que nós temos água dura. O que seria uma água dura? Uma água dura é uma água onde você tem uma presença muito grande de cálcio e magnésio. Ok. Né? E geralmente na forma de carbonatos. E isso acaba neutralizando o seu agroquímico. Você vai fazer uma aplicação, esse cálcio e esse magnésio se liga à molécula e inativa a molécula. Então é fundamental. Então é fundamental. Avaliar a água. A outra questão, e que é um elemento muito pior do que cálcio e magnésio, pior assim, que vai ter efeitos negativos, é o ferro. Né? E isso é uma coisa elementar, você saber a qualidade da sua água. Pelo menos para quem trabalha todo dia é elementar. Né? E para o agricultor é fundamental. Os grandes grupos hoje, eles têm a análise da água que eles trabalham, eles sabem o pH, a quantidade de cálcio, magnésio, se a água dele tem algum problema de restrição, se tem, como é que eu vou tratar essa água, né? Okay. Isso é o primeiro passo, isso é fazer o básico, é aquilo que eu estou falando, que eu já falei anteriormente, é você fazer o básico bem feito. Ok. Bom, eu vou fazer um parênteses aqui, porque água é um dos principais assuntos quando a gente fala em questões ambientais no mundo. É também, na sua visão, talvez uma das maiores preocupações a longo prazo, falando em futuro? A água, principalmente a água potável, né? A água potável é uma preocupação mundial. Né? Tem vários países que já têm restrição quanto à água, né? Agora, nós ainda estamos sentados em cima de um tesouro, né? Nós estamos em cima do tesouro, nós temos o aquífero Guarani, nós temos grandes mananciais de água potável, dependendo da região do país você tem as suas peculiaridades, mas assim, nós temos muita água potável, né? Que dá para abastecer a nossa população aí por alguns milhares de anos, se não fosse renovável, né? E é uma das nossas maiores Exatamente. riquezas. Agora, a questão de água, e quando a gente fala de tecnologia de aplicação, nós estamos falando também de qual é
o volume de água que eu uso por hectare nas aplicações agrícolas. Eu acredito que na área de cerrado hoje, ele deu um grande passo, porque nós utilizamos um volume bastante pequeno de água. Isso é muito bom. Né? E isso, primeiro, você preserva a água que você tem. Segundo, você evita menos contaminação, você evita alguns problemas que seriam próprios, né, de utilizar grandes volumes. Próprio desperdício. O desperdício, né? Então, nós não desperdiçamos água aqui na região central do Brasil. Né? Nós utilizamos a água que é necessária para que os agroquímicos trabalhem bem. Né? Okay. E é claro que isso é um ponto bastante discutido hoje em tecnologia de aplicação. Dependendo da região do país que você vai, isso muda. Né? Tem os pesquisadores que defendem, tem os pesquisadores que são contra, tem aqueles que dizem que o baixo volume é loucura. Então, faz parte. Ok. Bom, nós temos também aqui na Cell Agro um laboratório fantástico que já vem permitindo muitas pesquisas de prática, onde realmente moram as dores aí do produtor rural. E isso é um avanço gigante e está aqui dentro. É verdade. Uma das coisas que nós sempre procuramos é fugir, por exemplo, do eu acho. Né? Se você tem um equipamento... Ou depende. Ou depende. Se você tem se bem que depende é uma resposta que serve para tudo, né? Um jargão da agronomia. Assim, os equipamentos que nós temos, eles nos permitem detectar, por exemplo, volume de cauda, tamanho de gota, densidade de gotas. Muito bom. Né? Se o bico que eu estou utilizando está adequado à aplicação que eu estou fazendo. Né? Pelo outro lado, os cromatrógrafos que a gente tem para fazer análise de água. Né? Nós temos condição de fazer isso. Nós temos equipamentos para controle de qualidade de matéria-prima. Nós temos equipamentos hoje que a partir do momento que você faz uma aferição, uma calibragem, eu consigo determinar quais são as substâncias que estão dentro de uma amostra. Né? Então, isso ajuda no quê? Ajuda você a ter novos desenvolvimentos, ajuda você a pesquisar o que os nossos concorrentes estão fazendo no mercado. Né? Então, é um instrumento de pesquisa. Né? E saber aonde a gente pode direcionar para ter o melhor produto, a melhor performance, né? De uma maneira matemática. Ok. Podemos dizer, né? Então, que a Cell Agro está alinhada à precisão. À precisão, é exatamente isso. Né? Nós temos equipamentos que só grandes grupos têm e só existem 4 no Brasil. Nós somos um deles. Muito né? bom. Esse equipamento que nós temos para quantificar gotas, tamanho de gotas, padronizar e tudo, só existem 4 no Brasil, a Cell Agro é um deles. Né? E isso ajuda muito nas pesquisas que nós estamos fazendo. Muito bom. Falaram em pesquisas, falaram que nós temos aí no mercado hoje já. Você vem nessa linha de grande referência, como a gente disse anteriormente, e muita gente jovem está chegando no mercado. O que você pontua como fundamental para os novos profissionais que estão chegando hoje em meio a tanta informação? Bom, eu acho que o primeiro foco é procurar ser correto. Segundo, é ter curiosidade. Eu acho que curiosidade é fundamental para quem quer achar novas soluções, né? E procurar fazer da melhor forma possível tudo aquilo que vem na sua mão para fazer. Né? Se você tem várias fases na vida. Eu costumava, quando era estudante, dizer o seguinte: você tem a fase que você é esponja. Você tem que absorver todo o conhecimento que tiver à mão. Mas você vai ter uma fase da sua vida que você não pode ser mais só esponja. Você tem que contribuir com alguma coisa. Fantástico. Então tem que sair alguma coisa dessa esponja. Né? Então, em que momento que você está vivendo? Você é aluno? Então você tem que ser correto. Você tem que estudar. Você tem que procurar
a querer mais do que o professor está te ofertando, mais do que querer só tirar a sua nota. É a sua formação. A partir do momento que você tiver uma boa formação, você vai chegar ao momento que você vai poder contribuir com as inovações que estão aí. Agora, isso é um processo dinâmico, isso é uma coisa que muda todo dia, os ventos aí, o que é importante hoje pode ser amanhã não ser mais importante. Então, agora, voltando lá atrás, o básico não muda, a plataforma não muda, o alicerce não muda, né? O que muda é o que você coloca em cima, como você vai ser a arquitetura desse prédio. Basicamente é isso. Fantástico. Bom, você está com mais de 30 anos aí, nós estamos falando mais de 30 numa forma genérica. Claro que hoje você tem essa formação, mas passou por desafios e situações que te trouxeram conflitos, tanto profissionalmente como pessoal? Olha, houve um momento que eu era igual um polvo, né? A cabeça muito grande e o bolso vazio. Quer dizer, isso é uma frustração muito grande quando você tem um monte de conhecimentos e o seu bolso está vazio, né? Isso é um conflito. Então exige inteligência emocional para você saber o momento que você está vivendo e saber aonde você quer chegar, né? Viver é um conflito. E isso requer um aprendizado diário que você você tem que ter foco aonde você quer chegar, né? O que você está fazendo agora vai valer a pena? Você tem que acreditar nisso. E esse foi o caminho que eu segui, né? É acreditar naquilo que eu estava fazendo, tentar fazer o meu melhor possível. Conflitos pessoais sempre vão existir e a nossa vida é administrar conflitos. Você tem amigos que você ganha gratuitamente, você tem inimigos que você ganha também gratuitamente, sem fazer o mínimo esforço, né? E isso são conflitos que você tem que administrar e fazer o seu melhor. Olha, eu tenho tantas perguntas que eu quero fazer para o Eloy ainda. Eu nem sei há quanto tempo nós estamos no podcast, mas uma, naturalmente, 40 minutos. Eloy, como está sendo bom conversar com você. Bom, entre algumas coisas que eu gostaria de perguntar ainda, claro que uma é um fato. E de onde surgiu a vontade de sair da parte de pesquisas de forma mais direta, do corporativo, e montar uma empresa? Olha, primeiro, são as ambições. E voltando, é aquilo que você quer para você. Quando eu trabalhava no corporativo, eu tinha muito trabalho, né? Mas esse trabalho, eu sempre fiz isso com o maior prazer. E mesmo quando eu trabalhava para o governo, que é a Embrapa, eu trabalhava com a maior dedicação do mundo, como se eu estivesse trabalhando para mim. E eu sempre tive muito claro, o dia que eu quiser sair, eu estou capacitado a fazer aquilo que eu quiser, né? Então, quando o teu trabalho não acompanha as suas ambições, é porque está na hora de você mudar, né? Então, basicamente foi o que aconteceu comigo, né? Quando você trabalha no setor público e você se dedica, parece que todo o trabalho corre na sua direção, mas é só o trabalho, né? Tem outras coisas que tem que acompanhar o trabalho. Muito bom. Né? Então, quando isso não acontece, está na hora de mudar, né? E uma coisa que eu percebi muito claro é que o conhecimento ele tem que vir embalado. Isso eu estou falando do setor privado. Okay. E é o que a CEL faz hoje. Ela pega o conhecimento, ela coloca dentro de um frasco, coloca um rótulo com a instrução de uso. Fica fácil, né? Vou pegar para a vida. O conhecimento tem que vir embalado. Exatamente. Mas
o que está atrás, o que está embaixo desse iceberg? Quanto houve de estudo, quanto tempo de dedicação, de desenvolvimento, pessoas que trabalharam para chegar nesse conhecimento embalado, né? E isso não é só o caso da CEL, é o caso da CEL, é o caso de outras empresas que atuam no mercado. Mas é um pacote que você entrega para o seu cliente que ele já está pronto para uso. E eu acredito que ninguém precisa ser cientista para usar, porque já vem com as instruções. Os cientistas já trabalharam lá atrás. Eu acho que é isso. Muito bom. Bom, e aí surgiu a CEL Agro. E aí surgiu a CEL E uma Agro. grande parceria de vida também. Com a necessidade de você embalar o conhecimento. E é o que nós fazemos hoje. Nós embalamos conhecimento, embalamos soluções, soluções de problemas que o agricultor tem no dia a dia. E esse conhecimento vem embalado com rótulo e instrução de uso. É isso aí. Precisa de mais alguma coisa? Bom, como é que você vê o futuro? Futuro da área de tecnologia em aplicação, do agronegócio, embora sejam distintos, caminham juntos, mas são distintos, daqui, por exemplo, a 10 anos? Olha, eu já ouvi essa pergunta e a pessoa que fez, infelizmente, não viveu para ver esses 10 anos. Ai, misericórdia, eu quero viver muito, gente. Fica aqui registrado. Eu tô aqui... Quero estar lá daqui 10 anos. Eu tô aqui para ver, né? Mas nós estamos vivendo, acho que o melhor momento do ponto de vista tecnológico para a agricultura. Do ponto de vista tecnológico. Nós temos outros problemas que são problemas econômicos, problemas políticos, problemas de filosofia, né, que hoje o certo está errado, o errado está certo, e cada um puxa a sardinha para a sua brasa. Mas nós estamos vivendo o melhor momento da agricultura do ponto de vista de tecnologia hoje. Né? Por quê? Porque nós estamos usando uma série de tecnologias que já foram pensadas, né? E isso é contínuo, né? Okay. Então, pensando em Brasil hoje, nós precisamos... O que precisa melhorar nesses próximos 10 anos? Nós precisamos melhorar nossa questão fiscal, nós precisamos melhorar as nossas estradas, os nossos modais, trabalhar com multimodais, okay, né? Diminuir o nosso custo Brasil. Se nós diminuirmos o nosso custo Brasil e usarmos a tecnologia que nós temos hoje, olha, nós já somos, mas nós vamos continuar sendo o grande produtor mundial de alimentos. Mas nós temos questões internas muito sérias que nós precisamos resolver. E eu vou dizer mais, são questões muito mais importantes do que propriamente desenvolvimento de novas tecnologias. Ok. Né? Bom, você também além de pesquisador, cientista, agrônomo, diretor da CEL, é produtor rural. Sim, também. De produtor para produtor, o que você acha que é importante, vamos falar num prazo menor aí, para o próximo ano, observar e estar atento? Olha, é uma pergunta bastante difícil de responder, né? Realmente muito difícil. O que eu posso te dizer é o seguinte, a vida do agricultor é uma luta constante, né? Constante, né? Ele luta contra o tempo que eu diga é o clima, se vai chover, se não vai chover, se a pastagem vai nascer ou se não vai, as pragas que estão atacando a lavoura, combater essas pragas, para depois, no final, sobrar alguma coisa para ele. Então, é uma luta constante do agricultor, né? E quando você está vivendo isso se torna cada vez mais nítido, né? O agricultor, a visão que eu tenho hoje, além de pesquisador, é que o agricultor é um herói. É um herói. Porque, voltando à sua pergunta, o que é mais importante? Tudo é importante. Tudo é importante. Desde das práticas culturais que ele tem, o cuidado que ele tem com a lavoura, o cuidado que ele tem com os animais, o cuidado que ele tem com as pastagens, e depois, como é que ele vai comercializar isso
que ele está produzindo. É um trabalho sequencial, Exatamente. né? Um processo. Então, tudo isso é importante. Não adianta nada ele fazer tudo correto e vender mal a lavoura dele. Não existe uma fórmula mágica. Não existe. Nem milagre. Não existe. É trabalhar. É trabalhar, é o dia a dia e é suor todo dia. Então, o agricultor, a mensagem para os agricultores que estão me ouvindo agora é o seguinte: o agricultor é um herói, porque ele tem que lutar contra tudo. Tem que lutar contra o tempo para fazer a lavoura dele ou o gado, seja lá o que for produzir, e ele tem que também romper as barreiras que a gente tem, que são barreiras políticas, barreiras econômicas, pressões internacionais. Questões familiares, muitas vezes, porque o agro está totalmente associado à empresa familiar. Exatamente, mas a pessoa, contábeis, quando tem problemas, você tem que ir lá trabalhando e esquecer dos problemas para você poder fazer o teu trabalho. Então, o agricultor é um verdadeiro herói. Ele não tem horário para chegar e também não tem horário para sair. É isso aí. Olha, eu diria que é o cara. Não, eu acho que, assim, eu tô aprendendo. Muito bom. Eu estou ainda aprendendo. Tá Olha, para a gente finalizar, antes das suas considerações finais, uma última pergunta minha. O que te motiva a sair da cama todos os dias, você vir para a empresa? Quais são seus sonhos, seus objetivos? Olha, eu faço minha agenda na noite anterior. Então eu programo o que eu vou fazer no dia seguinte. Talvez isso seja até um vício, mas eu fico muito frustrado quando eu não consigo cumprir a minha agenda, o trabalho que eu devo fazer. É claro que eu estabeleço uma margem para aquilo que eu posso ou aquilo que eu não posso deixar de fazer, mas eu fico muito frustrado quando eu não consigo realizar o que eu programei, né? E eu faço isso na noite anterior, mas eu fico também muito satisfeito quando eu chego no final do dia e eu consegui cumprir minha agenda e fazer aquilo que eu tinha programado, né? Isso me dá uma satisfação bastante grande. E uma coisa que a gente percebe quando você é empresário, que você não trabalha só para você, você trabalha para uma série de pessoas, de famílias. Tem muitas famílias que comem desse negócio, né? Então, não é só para você. Um produtor rural, por exemplo, ele mata a fome de muitas famílias, né? Direta e indiretamente. Direto e indiretamente. Então, os empresários desse país também mantêm uma quantidade enorme de pessoas, né? E isso me motiva. Né, me motiva a ver também as pessoas crescendo. Cada colaborador que entra na empresa, que eu vejo progredir, isso me dá satisfação. Né? Então, são essas coisas que me motivam todo dia a continuar. Isso me dá prazer. Muito bom. Bom, queria que você fizesse suas considerações finais, porque agora nós estamos chegando na reta final desse episódio fantástico, cheio de informação e de troca. E eu depois quero assistir com calma cada trecho que nós falamos aqui. Olha, o que eu gostaria de deixar para todos que nos estão ouvindo, né? Que Deus proteja todos nós, porque eu também acredito em Deus. Eu acredito em várias coisas, mas principalmente em Deus, e que a gente faça o nosso melhor a cada dia, né? E que a gente tenha satisfação em fazer o melhor, né? A Cell Agro, né? Vou falando do nosso negócio. A nossa satisfação é quando nós desenvolvemos um ótimo produto e que nós recebemos do campo a informação de que o agricultor está usando o nosso produto e ele manda um áudio para nós dizendo assim: olha, eu usei o seu produto e o produto é excelente, o produto resolveu o nosso problema, eu consegui reduzir o número de aplicações, eu consegui baratear meu custo. Isso nos motiva. Isso nos motiva e isso nos deixa bastante felizes. Né? Então eu queria desejar a todos os nossos clientes, a todos que nos ouvem,
que 2025 seja um ano fantástico para todo mundo e que Deus continue nos abençoando e nos guiando. Amém. Amém? Amém. E é isso aí. É isso aí. Olha, muito obrigada, Eloy, Céu Agro, a todos os parceiros, diretores, colaboradores, de uma forma em geral, pela oportunidade de estar aqui também. Foram tantas histórias vividas, ouvidas e compartilhadas durante esse ano. Tenho certeza que nós levamos muita informação, muito conhecimento. Eu, pessoalmente, aprendi muito nesse ano com todas as pessoas que estiveram nessa bancada conosco. Então, é um grande privilégio poder ser, como comunicador e jornalista, agrojornalista, a porta-voz de tantas mentes brilhantes e de profissionais incríveis. Um beijo no coração de cada um, da equipe toda, Denner, Adriano, Tauane, enfim. Que seja um ano muito especial e que o Espírito Santo nos guie sempre. Amém. E o pode aplicar pode aplicar ideias, pode aplicar produtos, tecnologia, ciência, inovação, tendência, informação. E esse é o nosso principal objetivo. Você confere todos os nossos conteúdos nas plataformas do YouTube, do Spotify. Por isso, acompanhe a gente nas redes sociais, que a gente sempre troca muita figurinha por lá também. Obrigada, Eloy, mais uma vez. Tchau, tchau. E a gente se vê. Esse é o Pode Aplicar. Até logo.